Ok, galerinha, voltemos então. Vamos aqui concluir este nosso assunto, regência e crase, vamos concluir. Você viu comigo, ó, nós estávamos falando em outros momentos a respeito disso daqui, ó. A crase que é justificada pela regência, regência dos verbos, regência dos nomes, e a crase que simplesmente existe por causa da estrutura de uma locução. Você sabe disso. Se isto é uma estrutura locucional, isso daqui é uma locução adverbial, então você vai perceber que ela mesma exige aqui os seus dois As. Preposição, característica própria de uma dessas locuções, mais o seu determinante, por causa do substantivo que você tem aqui dentro e que está sendo muito bem determinado. O artigo, dois As, crase e crase obrigatória. Então, só colocando aqui a você. Tá bom? Agora, o legal é você conhecer quais são essas locuções várias. Quais são essas locuções que já apresentam esse sinal fixo de crase. O sinal já é fixo nessas locuções, o sinal é fixo, querido, e a justificativa é a mesma. Tá? A justificativa é a mesma. Exigência da preposição por causa da estrutura, mas o determinante para particularizar aqui o seu substantivo, o substantivo que está aqui fazendo parte dessa estrutura locucional. Você quer anotar essas expressões? Então vamos lá, vamos conhecer. Quais são as principais locuções que já trazem esse sinal fixo, chamado crase, e que constantemente aparecem na sua provinha? Olha só, vou começar por às vezes. Olha aí, ó. Às vezes. Às vezes é uma estrutura que já traz crase a você, já traz crase no seu período. Agora entenda uma coisa, pelo amor de Deus. Às vezes só será locução adverbial, gente, quando dentro do período indicar o quê? Tempo. Agora preste atenção nesse detalhe. Caiu numa determinada prova. Uma banca trazendo essa questão aqui a você, ó. Cansei, questãozinha de prova, preste bem atenção. Cansei de contar, olha só, cansei de contar às vezes que ele viajou. Olha só, cansei de contar às vezes que ele viajou, apareceu em prova. Uma banca trazendo isso, era para você marcar de 5 itens, era para você marcar aquele que trazia o processo de crase de forma correta. Veja, aí a sua concorrência olhou, eita, olha só, às vezes. E lá no outro curso eu aprendi que quando eu vejo às vezes tenho de tascar uma crase. É assim? Bens a Deus. Cansei de contar as vezes que ele viajou. Isso aqui indica tempo? Eu cansei de contar, Rose, assim, ó, não muitas vezes, poucas vezes, não todo o tempo, só alguns momentos. Não é isso que você quer dizer, querido. O que você quer dizer é que, olha só, ele viajou uma vez, ele viajou 2 vezes, ele viajou 10 vezes, ele viajou tantas vezes que eu cansei de contar quantas vezes ele viajou. Gente, isso aqui não dá ideia de tempo, isso aqui dá ideia de quantidade. Eu cansei de contar quantas vezes ele viajou. Não é a mesma ideia que nós vimos no exemplo passado. Chegamos a pensar às vezes que a vida não faz sentido. Nós chegamos a pensar quando, Rose, todo momento? Não, só em alguns momentos, só às vezes. Isso é tempo. Cansei de contar quantas vezes ele viajou. Isso não é tempo, isso é quantidade. Então, preste atenção que você não está mais trabalhando com uma locução. Se você não está mais trabalhando com uma locução, você volta a analisar o caso da regência. Eu cansei de contar às vezes, querido, regência do verbo contar. Quem conta a algo, é isso? Não. Pelo que nós conhecemos, quem conta o quê? Algo. Em outras palavras, o seu verbo não exige uma o quê? Preposição. Se o seu verbo não exige preposição, gente, eu vou continuar com a minha análise. O a, um dos as, eu preciso de 2. Um deles já se foi, não é mais exigido pela regência do verbo. Se ele se foi, eu jamais teria 2 as aqui. Não tenho 2 as, não posso ter o quê? Crase. Que a é esse daqui, Rose, é simplesmente o seu determinante para particularizar a palavra o quê? Vezes. Eu cansei de contar, Rose, às vezes, quantas vezes ele viajou. Quem conta algo, preposição não é exigida, faltou um a, faltou crase, porque eu preciso de 2 as para afirmar esse processo de crase. Entende isso? Então você tem de ter cuidado. Só quando indicar o quê? Tempo. Vamos ver outras locuções. Vamos ver outras. Uma
outra locução. Olha só, você tem a medida que. A medida que indicando proporção, né, Rosiel? Lembra? As conjunções ou as locuções conjuntivas, as conjunções proporcionais, a medida que, a proporção que. Você se lembra de que todas elas aparecem com esse sinalzinho de crase, hein? O processo é o mesmo, a medida que. Aí você tem essa aqui também, ó, a proporção que. Olha aí, a proporção que. Agora preste atenção, quando forem locuções, tá, gente? Só para você notar uma coisa, apareceu em uma outra prova, este período aqui, ó. A medida, desse jeito, ó. A medida que... Rosi, a medida que você trouxe, não foi suficiente. Olha aí. Rosi, a medida que você trouxe não foi suficiente. Aparece isso na sua prova. Isso traz crase, gente, porque se trata de uma locução. Está vendo só? Tudo é uma questão de conhecimento, análise atenta. Eu tenho de ler o meu período, interpretar o meu período, saber com que estrutura exatamente eu estou trabalhando para trabalhar esse processo de crase. Aqui, a medida que traz crase obrigatória quando se tratar de uma locução proporcional, locução conjuntiva proporcional. Rose, à medida que leio, fico sonolento. E isso é uma locução conjuntiva. Eu leio, eu fico sonolento, eu paro de ler, eu paro de ficar sonolento. Isso é uma proporção. Agora, aqui você não trabalha com uma proporção. Olha o que é que você tem aqui, ó. A medida não foi suficiente. E você trouxe essa mesma, o quê, gente? Medida. Olha aí, ó. E você trouxe essa medida, viu a diferença? A sua prova, querido, vai fazer de tudo para enganar você. Entenda uma coisa, a sua prova não quer aprovar você. A sua prova quer eliminar você. Porque ela acha que vai pegar os melhores, só que ela se esquece de que você é um dos melhores. Então, por isso que você tem de prestar atenção aqui, ó. A medida que você trouxe não foi suficiente. A medida não foi suficiente. Você trouxe essa mesma medida. Este que com que você trabalha é apenas o que, gente? Um pronome relativo. Isso é um pronome relativo apresentando a você duas orações. Olha só, duas orações. A primeira delas, a medida não foi suficiente. A segunda, você trouxe essa medida. Agora vamos analisar esta primeira oração. Qual é a primeira? A medida não foi suficiente. Só por questão de curiosidade. Vamos ao verbo. Gente, o que não foi suficiente? Você responderia o quê? A medida, sujeito. Qual é o núcleo do seu sujeito? Medida. Agora me diga uma coisa, se você aceita esta crase, você está aceitando o quê, gente? Você está aceitando a presença de uma preposição mais um o quê? Determinante. Aí eu pergunto a você, desde quando o núcleo de um sujeito pode vir preposicionado? Desde quando o núcleo de um sujeito pode vir preposicionado? Quando você aceitará isso? Nunca na sua vida. Entende isso? Então, se isso é um sujeito, essa sua preposição não pode existir. Se a sua preposição não existe, resta a você apenas um determinante. E um só A não me dá direito à crase. Aqui o que eu tenho chama-se apenas o quê? Determinante, que é exatamente o seu artigo. Entende esse processo? Então não basta apenas conhecer as locuções, mas eu preciso conhecer e reconhecer se realmente se trata de locuções. Entende? Cuidado que a sua prova quer eliminar você. Isso aqui foi uma questão de prova. Mas vamos conhecer outras expressões que já trazem crase obrigatoriamente por se tratar de locuções. Outros processos. Agora você vai ficar mais atento. Outros processos. Você tem assim, ó. A maneira de. Olha aí, ó. A maneira de. Aí você tem outra. A guisa de. Olha aí, ó. A guisa de. Olha aí que legal. Você tem outra também. Você tem a busca de. Olha aí. A busca. Rose, andei à busca de uma felicidade que... Isso, andei à busca de uma felicidade. Locução prepositiva. Vai exigir crase obrigatoriamente. Por causa da estrutura da locução, é isso mesmo. Aí você tem assim, ó, a distância de, olha aí,
a distância de. Pronto. Você tem assim, ó, a moda de, vá anotando tudo. Ó, a moda de. Aí você tem assim, ó, as pressas. Sim, é uma estrutura locucional, vai trazer crase obrigatoriamente. Hein? Você tem as pressas, você tem assim, ó, as claras. Ó, as claras, você tem as escuras. Olha aí, as escuras. Você tem assim, ó, a custa, quase que não sai a palavra, a custa de. A custa de, Rose, as custas, Rose, não, o primeiro registro da gramática é a custa, hein? A custa de. Mas significando a mesma coisa, você tem essa outra expressão aqui, ó, as expensas. Olha aí, ó, as expensas. As expensas de. Olha aí, tá vendo? Então você tem essas estruturas locucionais que já exigem de você esta crase que não tem nada a ver com regência. Só mais uma. Apareceu na prova, em uma prova, recentemente, as avessas. Ah, Rosi, eu me lembro dessa prova, olha aí, ó. As avessas, dizendo que se tratava de uma estrutura locucional. O problema é que a sua provinha disse que era um tipo de locução e era outro. Ah, era outro tipo de locução. Mas apareceu em prova. São estruturas locucionais que apresentam crase obrigatoriamente, só que esta crase não se deve à regência. Gente, isso será cobrado em sua prova. Quer ver só? Olha uma questãozinha que caiu em prova. Vamos lá. Vamos a uma questão de prova para eu encerrar este assunto de regência e crase com você. Apareceu assim, ó. Trecho de texto. Provinha. Claro que foi a falência. Olha só. Claro que foi a falência. Apareceu assim, ó. Claro que foi a falência. Pronto. Aí o texto continuava. Na verdade, minha mãe brigava com ele que ficava calado. Tá? Se minha mãe não parava de falar, ele saía da mesa. Aí o texto continuava dizendo assim, ó. Às vezes, eles discutiam na hora do jantar. Olha só. Às vezes, eles discutiam na hora do jantar. Eles discutiam na hora do jantar. Aí, na verdade, minha mãe brigava com ele que ficava calado. Pronto, aí eu não vou continuar mais não. Às vezes, eles discutiam na hora do jantar. A questão da prova estava simplesmente dizendo assim, ó. No trecho, as expressões a falência e às vezes trazem crase, obrigatoriamente, que se justificam pela regência. Opa, vamos lá. Crase que se justifica pela regência. Entendeu qual foi o processo? Qual foi a argumentação da prova? Estava dizendo que no trecho, essas estruturas, a falência e às vezes, apresentavam crase, obrigatoriamente, porque essas crases se deviam à regência. Eu não sei, mas eu verifico com você. Claro que foi a falência. Opa, gente, olha só. Regência do verbo ir. Quem vai? O quê? Vai a. Olha só, Rose, eu vou ir em sua casa. Não, não vá não, que eu não vou receber você. E em minha casa não, você vai a minha casa. Tudo bem, Rose? Eu irei à sua casa neste fim de semana. Ótimo, então vá que nós discutiremos gramática o final de semana inteiro. Você diz, não, não vou mais não. Eu vou à sua casa. Gente, quem vai, vai a. A sua preposição aqui, ó, ela já apareceu. Ela é obrigatória. Mas você percebeu que ela se deve à regência do verbo o quê? Ir. Quem vai, vai a. Ótimo. A falência, Rose, olha só, falência é um termo aqui que está, resumindo já, gente, exigindo um determinante. Sim, você não diz o falência, você diz o quê? A falência. Ótimo, está exigindo mesmo. Tá certo. Quantos as obrigatórios? 2. 2 as obrigatórios, é lógico que a sua crase, ela só pode ser o quê? Obrigatória. Mas detalhe, essa crase é obrigatória porque se deve à regência do verbo, mas à exigência de um determinante para a palavra falência. Não é assim? Ótimo. Agora vamos continuar. Às vezes, eles discutiam na hora do jantar. Eles discutiam sempre, gente? Não, Rose, só de vez em quando. Só o quê? Só às vezes. Isso é locução e é locução o quê? Adverbial.
Querido, e qual é a característica, uma das características da locução adverbial? Ela é obrigatoriamente e o quê? Preposicionada. Então, a sua preposição já existe aqui, ó. Não por causa de regência. Regência de quê? Eu estou analisando regência de quê? De nada. Eu sei que esta preposição, ela é a característica de uma locução adverbial, pode ser de uma locução adjetiva, prepositiva, conjuntiva, entende? Só que ela é parte integrante dessas estruturas locucionais. Mas a palavra vezes, que vai exigir de você um determinante, ótimo. Você tem quantos as obrigatórios? 2. Você tem 2 as obrigatórios, você só pode ter, então, o que, gente? Crase. E você tem crase e o quê? Obrigatória. Olha aí, ó. Crase obrigatória. Que ótimo. Detalhe, a crase é obrigatória nas 2 ocorrências. Só que em uma delas, ela é devida à regência. Em outra delas, ela é devida à estrutura, na verdade. A estrutura da sua locução. E da locução, o quê? Adverbial. Resumindo, não sei se você se lembra do argumento da questão, mas a sua questão dizia que a crase era obrigatória, as crases eram obrigatórias e ambas se deviam à regência. E o item estava exatamente o quê? Errado. O item estava errado. Em uma estrutura, ela se deve à regência. Na outra estrutura, ela se deve apenas o quê? A estrutura da locução. E ambas realmente mantém aí no período uma justificativa diferente, são justificativas diferentes. Você entendeu? Galerinha, espero que isso tenha ficado realmente claro a você. Tá? Continue treinando, pegue provas, deixe esses macetes de lado, vai entender de fato como é que funciona esse processo. Você tem de ter a exigência da sua preposição, mas a exigência de um determinante. Lembrando, o seu determinante não é só o artigo. O seu determinante é um artigo, mas pode ser um pronome. Nós vimos aqui vários exemplos, mas continue treinando e treinando sempre, ok? Aqui eu vou encerrar então este assunto, espero que você continue estudando, mas eu volto em outros momentos com outros assuntos também bastante interessantes a você, ok? Gente, abraços, continue estudando sempre, espero sempre a sua aprovação, tá? Mas eu fico por aqui, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal!